Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é muito complexa e que por muito tempo ficou meio que esquecida. A história das mulheres judias que viveram no sul dos Estados Unidos, antes e durante a Guerra Civil. É uma jornada em tanto que fala sobre fé, sobre sobrevivência e sobre umas escolhas bem difíceis. Olha, quando a gente pensa no sul dos Estados Unidos lá no século XIX, qual a imagem que vem na cabeça? Quase sempre é a da Southern Belle, né? A bela sulista. Mas quem era ela de verdade? A imagem que ficou famosa conta só um pedacinho da história. Vamos lá. De um lado, a gente tem o mito, aquela mulher super protegida, protestante, vivendo uma vida de pura tradição e graça. Mas a realidade para muitas mulheres era bem outra. Elas eram judias e isso significava ter que lidar com o antissemitismo, defender a própria fé e, ao mesmo tempo, tentar encontrar seu lugar naquela sociedade tão particular. Era um equilíbrio muito delicado. Então fica a pergunta: por que essa parte da história ficou tão escondida por tanto tempo? A resposta, na verdade, está no jeito como a própria história foi contada, ou melhor, escrita. É que os primeiros historiadores judeus americanos eles tinham um objetivo bem claro. Eles queriam construir uma narrativa de sucesso, de patriotismo, sabe? Uma história que mostrasse como eles venceram e se integraram bem ao país. E as razões para isso são super interessantes. Existia um esforço consciente para não falar muito das dificuldades. Falar abertamente sobre o antissemitismo era visto como algo muito arriscado. Podia, sei lá, prejudicar a comunidade, levantar dúvidas sobre a lealdade deles aos Estados Unidos. Então, a história que prevaleceu foi essa versão mais otimista, mais limpa. Só que, por trás dessa história de sucesso, a vida real era uma luta constante. O ambiente religioso e social que essas mulheres enfrentavam todos os dias era, para dizer o mínimo, hostil. Imagina só, a vida no Sul para elas não era nada fácil. Na parte legal, por exemplo, elas não podiam ocupar cargos públicos por causa de juramentos cristãos obrigatórios. Socialmente, viviam ouvindo estereótipos horríveis. A pseudociência da época, pasmem, chegava a debater se os judeus eram brancos de verdade. E, para completar, tinha uma pressão religiosa enorme para que elas se convertessem. E essa citação, nossa, ela resume o peso disso tudo. As palavras da Rachel Mordecai Lazarus, lá de 1792, mostram um desespero profundo, sabe? A sensação de que a própria identidade estava sendo apagada. A luta para manter a fé viva era uma coisa constante, exaustiva. Mas elas não eram vítimas passivas de jeito nenhum. Elas reagiram, não como uma rebelião aberta, mas como estratégia muito inteligente de fortalecimento cultural. A educação virou o escudo delas. Pensa na situação. As escolas públicas podiam ser lugares de muita humilhação. A história da Clara Solomon, que foi repreendida na frente de todo mundo só por seguir a religião dela, mostra bem o porquê de um sistema alternativo ser tão vital. Criar as próprias escolas era a única forma de proteger as crianças e a própria identidade. E o jeito que elas fizeram isso foi simplesmente genial. A Academia Mordecai é um exemplo perfeito. Elas criaram um sistema educacional todo adaptado para elas. O calendário escolar seguia os feriados judaicos, a comida era kosher e a história judaica era ensinada para combater o preconceito dos outros livros. Era um verdadeiro refúgio que valorizava, em vez de apagar, a identidade delas. E essa liderança feminina não parava nas escolas, não. Em Savannah, por exemplo, as mulheres da congregação Mikvei Israel organizaram sozinhas uma feira que arrecadou mais de $1.500. Gente, para a época, isso era muito dinheiro. E tudo para poder contratar um rabino permanente e garantir o futuro espiritual da comunidade delas. Agora, a gente precisa falar de uma parte bem mais complexa e, sinceramente, desconfortável dessa história. Para conseguir um lugar naquela sociedade, muitas delas fizeram um pacto com a instituição mais sombria da região, a escravidão. O que acontece é que a identidade racial deles era ambígua. Eles não se encaixavam direitinho na hierarquia racial super rígida do Sul. Eram considerados brancos, sim, mas uma branquitude meio condicional, que podia ser questionada a qualquer momento. E essa posição de incerteza levou a umas decisões bem difíceis. E aí a gente chega nesta citação que é chocante. É da mesma Rachel Mordecai Lazarus que a gente viu antes, lamentando a perda da identidade judaica. E aqui ela está defendendo a escravidão. Isso mostra o compromisso moral profundo que muitas mulheres judias fizeram para se alinhar com a elite branca do Sul. Pois é, essa é a verdade incômoda. A aceitação na sociedade sulista muitas vezes passava pela cumplicidade com o sistema racial. Ao possuir pessoas escravizadas e defender a instituição, elas estavam, na prática, solidificando o status delas como sulistas brancas.
E esse alinhamento total com a identidade branca do Sul chegou no seu auge durante a Guerra Civil. Foi aí que o patriotismo confederado se tornou a prova final de lealdade. A guerra foi um estopim para o antissemitismo, e isso dos dois lados, viu? As ordens do General Grant, no norte, e as acusações no Congresso Confederado colocaram os judeus do Sul numa posição quase impossível. Eles precisavam provar mais do que nunca de que lado eles estavam. E elas provaram. Elas se jogaram de cabeça no esforço de guerra confederado. Arrecadaram dinheiro, trabalharam como enfermeiras, arriscaram a vida contrabandeando coisas e até espionando. Elas se tornaram algumas das patriotas mais fervorosas da Confederação. E a história da Eugênia Phillips talvez seja o exemplo mais forte disso tudo. Ela foi presa por espionagem. E as palavras dela, desafiando todo mundo de dentro da prisão, viraram um símbolo dessa lealdade judaica sulista. Ela não estava só defendendo o Sul, ela estava desafiando qualquer um que duvidasse do lugar dela ali. No fim das contas, todo esse patriotismo fervoroso era em parte uma performance. Uma performance necessária, de altíssimo risco, feita para calar as acusações de deslealdade e garantir o lugar delas no mundo que elas chamavam de lar. Então, quem elas eram, afinal? Vítimas? Agentes da própria história? Cúmplices de um sistema opressor? A resposta é que elas eram tudo isso ao mesmo tempo. Eram vítimas de preconceito, sim, mas também foram agentes da sua própria sobrevivência cultural e, de forma muito problemática, foram participantes de um sistema de opressão racial. Todas essas contradições existiam na mesma pessoa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Entender essas complexidades não só nos dá uma visão mais completa dessas mulheres, mas também nos força a ver todo o passado americano de um jeito diferente. Não como uma história simples de heróis e vilões, mas como uma teia complexa de identidades, de escolhas e de concessões difíceis. O passado nunca é preto no branco, não é mesmo?